Olá, queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos aqui com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema semanal, que é: qual dos caminhos você escolhe? Eu estou em Provérbios 14, versículo 12, que diz que há caminho que para o homem parece direito, mas o final dele conduz à morte. Talvez a sua Bíblia diga é caminho de morte. Bem, estamos agora no terceiro caminho que conduz o homem ao sucesso. Se o caminho que conduz o homem ao fracasso, ou o terceiro caminho que conduz ao fracasso é não perguntar o que se ignora, aí o caminho do sucesso, ele é diferente, já é perguntar o que se ignora. O que é perguntar aquilo que você não sabe, que você desconhece? É humildade intelectual. E humildade intelectual é a maneira como nos posicionamos frente ao conhecimento e o que a vida nos apresenta. É como você aborda, é como você procede, é como você atua diante de uma situação que você não conhece. Qual é a sua maneira de agir? Será que você é humilde quando você percebe que você não sabe determinada coisa? Porque quando você pergunta aquilo que você não sabe, você está usando de humildade intelectual. Você está sendo honesto, sincero, não só com você, mas também com a pessoa que detém ou tem a informação que pode te ajudar. Como é bom quando a gente diz: olha, eu não sei, eu não conheço, pô, me ensina, me ajuda. Isto é, na verdade, irmãos, humildade intelectual. Você pode se posicionar de várias maneiras. Ou você se posiciona arrogante, soberbo, como se você é presunçoso, como se você soubesse de tudo e mostra aquela aparência de intelectual, aquela aparência de alguém que conhece e domina todos os assuntos. Ou você é humilde e diz: olha, eu não sei, me ajuda. Há um texto na Bíblia que eu acho ele muito interessante e que, para mim, ele se encaixa exatamente com perguntar o que se ignora, ou o caminho do sucesso. Ele está no Evangelho de João, capítulo 3, apenas o versículo 4, a parte A, e você conhece o assunto, porque está falando de Nicodemos, que diz assim: olha, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? Perceba que a pergunta de Nicodemos é uma pergunta que traz no seu bojo, no seu conteúdo, uma humildade intelectual, ou melhor, é uma curiosidade que a gente chama de curiosidade inteligente. E por que isso? Irmãos, neste período em que a pergunta foi feita, Jesus tinha 33 anos. E Nicodemos, aproximadamente o dobro ou um pouco mais da idade de Jesus, talvez beirando os seus 70 anos ou um pouquinho mais. Então você pega uma pessoa nesta idade, um homem com a bagagem de Nicodemos, um homem que era, o próprio Jesus disse que ele era um dos príncipes ali de Israel, que ele era um doutor da lei, que era alguém que dominava muitos e muitos assuntos, porque ele fazia parte do Sinédrio, ou Sinedrim, um tribunal composto por 120 pessoas, ou homens, dividido em 3 classes: sacerdotes, escribas e anciãos, que eram líderes tribais, líderes de grandes famílias, pessoas bem conceituadas dentro do costume e da família judaica. Então Nicodemos, ele compunha esses 3 tipos de classes sociais de Israel, e não podia ser qualquer pessoa, tinha que ser alguém com uma bagagem muito grande de conhecimento, de experiência de vida e também de conhecimento teológico. Você já parou para pensar se Nicodemos olhasse para Jesus, ouvindo Jesus falar: olha, Nicodemos, se você quiser herdar o reino dos céus, você tem que nascer da água e do Espírito. Ele poderia simplesmente, se ele fosse um cara arrogante, soberbo, ele poderia dizer: ah, não, tudo bem, já saco desse assunto, já
conheço tudo isso aí, não, tá tranquilo, beleza, valeu, tal. Mas Nicodemos não. Nicodemos, ele foi humilde, mesmo sendo um homem inteligente, com uma bagagem de cultura tão grande, esse homem foi humilde intelectualmente. Ele disse, perguntou, como alguém pode nascer sendo velho? Olha, eu já tenho uma idade que eu já tenho. Como pode isso? Me ensina. Ele não, sabe, ele não se priva de perguntar para uma pessoa que tinha a mais da metade, menos da metade da idade dele. Esse homem é humilde e ele fala, Senhor, me ensina, como eu faço, qual é o processo, qual é o caminho, me ajude. Queridos, como é bom quando a gente descobre que o terceiro caminho do sucesso, quando eu me refiro a sucesso, eu não estou dizendo que você tem que ficar famoso, sair nas mídias sociais, aparecer na TV, ganhar os seus 5 minutos de fama, não, não é isso. Ter sucesso é ser bem sucedido naquilo que faz. Nicodemos, ele foi bem sucedido naquilo que fez, sabe por quê? Porque ele foi humilde intelectualmente, ou descobriu o caminho do sucesso, que é perguntar o que se ignora. Você precisa disso? Eu preciso. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, ajuda a tua filha, teu filho, para que ele consiga este caminho e que Deus te abençoe. Por isso, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.